Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fechar o capítulo relativo às séries de Fourier, ok? Então, na aula passada, a gente desenvolveu um raciocínio, primeiramente apresentando o que era a série de Fourier, e a partir daí a gente resumiu todos os nossos cálculos no intuito de encontrar as constantes, A0, AN, BN, ok? E chegamos nas equações que faz com que a gente consiga encontrar essas constantes por utilizar propriedade de ortogonalidade das funções, ok? Na aula de hoje, eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que eu defini para vocês as propriedades de ortogonalidade, e a partir daí a gente conseguiu chegar nas constantes de Fourier de uma forma a utilizar essas propriedades, eu vou iniciar essa aula definindo as funções pares e ímpares, e vocês vão perceber que utilizando as propriedades das funções pares e ímpares, se torna muito mais fácil de você conseguir calcular as séries de Fourier, ok? Então, primeira coisa, né, o que seria funções pares e ímpares? A gente vai usar aqui uma definição do cálculo, tá? Então, uma função f de x qualquer, ela é dita par se essa igualdade ela é satisfeita, né? Ou seja, a imagem da função em qualquer ponto do domínio dela é igual à imagem nesse ponto simétrico. Né? Você usa um sinalzinho negativo aqui. Obviamente, fica subentendido aqui nessa equação que tanto x e menos x tem que estar pertencendo ao domínio da função. Porém, na aula de hoje ainda, no final da aula, a gente vai ver uma espécie de expandir a função de forma par que faz com que esse x não necessariamente pertença ao domínio, tá? Mas, inicialmente, vamos imaginar que tanto x e menos x, ele pertence ao domínio. Bom, uma forma simples de você ver quando uma função ela é par, né, é você olhar graficamente e notar que, por exemplo, se todo ponto da imagem dessa função, imagine que a função ela tenha esse pedaço aqui, ó, seja o gráfico dessa forma aqui, tá? Na parte simétrica, ou seja, quando eu calculo menos x, né, a imagem da função em menos x. Então, se para todo menos x que eu pegar aqui do lado esquerdo do eixo y, ou seja, no meu segundo quadrante, se para todo menos x que eu pegar do lado esquerdo tiver o correspondente x do lado direito e a imagem desse ponto for igual, então você vai ter uma curva que ela é simétrica com relação ao eixo x. Ou seja, é como se essa curva tivesse espelhada com relação ao eixo x. Essa é a forma mais fácil de você visualizar quando uma função é par ou não, tá? Então, observação, o que vai aparecer aqui de uma forma fácil de você verificar se a função é par, né? Então, possui simetria em relação ao eixo x, tá? Desculpe, em relação ao eixo y, o eixo das ordenadas. Ou seja, é como se você pegasse a curva do lado direito da equação e refletisse com relação ao eixo das ordenadas e você obtém a mesma curva, né? Como se você estivesse olhando um espelho. Bom, ao contrário do que diz ser uma função par, uma função ímpar vai ter uma pequena diferença com relação à equação anterior. A gente vai dizer que uma função é ímpar quando aparece um sinal negativo na frente da imagem. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que a função é ímpar. E, da mesma forma que a gente tinha uma certa propriedade de simetria com relação ao eixo y, agora a minha função ela vai ter uma simetria, mas não é em relação ao eixo, vai ser em relação a um ponto. Por exemplo, imagine que minha curva ela seja dessa forma aqui, ó. Tá? Então, pela definição do que é ser uma função ímpar, né? Então, o que significa? Se eu pegar, lado esquerdo da equação, se eu pegar um x qualquer no primeiro e quarto quadrante, né, e calcular a imagem desse ponto x,
eu obtenho a imagem f de x, ok? Só que, quando eu olhar para o meu simétrico do domínio, ou seja, este ponto aqui, esse que é o meu menos x, né? A imagem não é igual era na equação anterior. A imagem aparece um sinal negativo aqui, ou seja, essa altura que eu tinha no meu f de x, aqui é o meu f de x, né? Eu vou pegar esse tamanho, né, e calcular menos ele. Então vai aparecer aqui menos ele. E isso vai ser a imagem do menos x. Então aparece este ponto aqui. De tal forma que a sua curva agora ela tem uma certa simetria, não com relação ao eixo y, e sim com relação à origem. A gente diz que é simétrica em relação à origem. É o equivalente a você fazer o seguinte: você pega a curva que está aqui, né, reflete ela com relação ao eixo x, então ela vai aparecer aqui embaixo. Né? Aparece aqui embaixo. E agora pega essa curva e reflete com relação ao eixo y. E aí você tem a curva que eu desenhei aqui, tá? Então, dizer que uma curva é simétrica com relação à origem é a mesma coisa de você rebater duas vezes a curva. Ora simetria com relação ao eixo x, ora simetria com relação ao eixo y. Então, observação aqui, uma forma de você identificar quando uma função ela é ímpar é quando possui simetria em relação à origem. Ok? A gente vai ver isso dentro dos exemplos, tá? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha nas propriedades, porque aqui a gente vai estar interessado em fazer conta, né? A gente vai querer calcular os coeficientes de Fourier. Bom, então a primeira propriedade que vai aparecer das funções pares e ímpares é o seguinte: se você for fazer a soma, diferença, produto e quociente de duas funções que sejam pares, né? Então, o resultado dessa operação vai resultar em uma função par, tá? Vou fazer aqui um exemplo com a função soma. Então, imagine que eu tenho duas funções que são pares, f e g de x, tá? O que eu estou dizendo é, você somar duas funções pares, o resultado é uma função par, tá? Como que a gente vê isso? Da definição de função par, né, uma função ela é par quando a imagem do x é igual à imagem do simétrico. Então, de alguma forma, eu tenho que chegar que essa equação é igual à função soma no seu simétrico. Isso significa ser par. Ok? Bom, isso é fácil de ver porque como é que se define a soma de duas funções? É simplesmente você somar imagens. Então, eu somo f de x mais g de x. Só que, por hipótese, ambas as funções são pares. Então, significa que o meu f de x é a mesma coisa que o meu f do meu simétrico. Significa que o meu g de x é a mesma coisa que o meu simétrico. Ou seja, o que você está calculando? A função soma no simétrico. Okay? É uma equação algébrica, só que facilita a gente visualizar essa questão. Ok? Uma coisa bem parecida vai acontecer com as funções ímpares, só que vai ter uma pequena diferença aqui, muito importante. Então, na segunda propriedade, a soma e diferença de funções ímpares resulta de fato numa função ímpar. Não vou fazer aqui a demonstração, nem a justificativa, mas segue o mesmo raciocínio que eu fiz na questão das funções pares. Porém, o produto e o quociente, ele é um pouquinho diferente. Porque quando você faz o produto quociente de funções ímpares, o resultado não é ímpar, é par. Vamos ver, por exemplo, o que acontece na divisão. Se você tem uma divisão de duas funções, né, eu estou supondo que as duas funções são ímpares, tá? Então, o que é você verificar que quando você faz a divisão de duas funções ímpares, o resultante dá uma função par? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, é verificar que você está fazendo, na verdade, as imagens serem iguais tanto para x quanto para o seu simétrico. Isso significa ser função par, tá? Vou mostrar para vocês que se as duas funções forem ímpares,
né, o resultante vai ser par. Então, o que significa divisão de duas funções? Ora, você vai dividir a imagem em cada um dos pontos. Ok? Só que cada uma das funções são ímpares. E pela definição do que é ser uma função ímpar, o f de x é igual ao simétrico, né, a imagem do simétrico com um sinalzinho negativo na frente. Então vai ficar aqui, ó, menos f de menos x, porque ela é ímpar, menos g de menos x, porque g também é ímpar, só que agora você está dividindo sinais, menos com menos, que dá mais. Então fica f de menos x dividido por g de menos x, isso aqui é a definição exatamente da divisão das funções no simétrico. Ou seja, eu igualei a imagem da função f dividido por g do ponto x e eu igualei com o simétrico de menos x, ou seja, isso é uma função par. Ok? Bom, continuando as propriedades, quando eu fizer a soma e diferença de uma função par e ímpar, o resultante não vai ser nem par nem ímpar, você não consegue propriedade. Tá? Porém, o produto e o quociente, a gente consegue propriedade. Quando você mistura duas funções, uma par e outra ímpar, o resultante vai ser ímpar. Ok? Então, por exemplo, vou fazer aqui o exemplo com a multiplicação, tá? Para ficar bem diferente da apostila. A apostila fez quociente, eu vou fazer aqui com a multiplicação. Então, eu estou pegando uma função f, multiplicando com uma função g, e eu quero verificar que ela é ímpar. Então, verificar que ela é ímpar é, pela equação, né, mostrar isso aqui, ó. Ou seja, você calcula o simétrico, calcula a imagem e bota um sinalzinho negativo na frente. Tá? Então, eu vou misturar as duas funções. Então, primeira coisa, o que é a função produto? É calcular a imagem separadamente e realizar o produto de cada uma das funções. Cada uma das imagens. Ok? Vou supor que a função f de x ela é uma função par. Tá? Então, se a f de x é uma função par, a imagem de x é a mesma coisa que a imagem do simétrico. Vou supor agora que a g de x é uma função ímpar, que eu estou misturando. Né? Então, quem é o g de x? Se é uma função ímpar, é menos g de menos x, ela é ímpar. Ok? E isso daqui vai ser igual ao f de menos x e o g de menos x. Ficou meio apertadinho aqui, mas deu para entender, né? Porque você está fazendo um produto, eu posso pegar esse sinal e jogar na frente. E isso daqui é exatamente a definição de menos f de g calculado na imagem do simétrico de menos x, ou seja, uma função ímpar. Ok? Bom, essas propriedades até aqui, de operações, soma, produto, divisão, é porque a gente vai utilizar nas séries de Fourier. Lá a gente vai fazer alguns produtos, ok? Bom, daqui a um pouco a gente vai entender essas propriedades melhor. Continuando as propriedades, a gente tem essa propriedade aqui que é muito importante, que é a seguinte. Se a f de x ela for uma função ímpar, então é necessário que a curva passe na origem. Isso que está querendo dizer essa equação, tá? Por quê? Voltando lá para a minha curva, eu estou considerando ela sendo ímpar. Se você tem um ponto x igual a zero, o zero ele não possui simétrico, né? Porque o simétrico do zero, quem que é o menos zero? É zero mesmo, né? O simétrico de zero é zero, então ele não possui simétrico. Então, é necessário que esse ponto, né, esteja pertencente à sua curva. E a única forma de você forçar esse ponto a pertencer à sua curva da função ímpar é satisfazendo essa equação. Ou seja, a imagem do zero tem que ser o zero. Isso aqui significa que você está falando que o ponto de ordenada e abscissa, né, onde a abscissa é zero e a ordenada é zero, ou seja, a origem. Então, a origem tem que pertencer à curva. Bom, continuando os exemplos, continuando as propriedades. Então, agora vai aparecer algumas propriedades muito interessantes para a gente que vai nos ajudar muito nas nossas contas. A primeira propriedade é o seguinte, se a minha função ela for uma função par, então, vou dar aqui um exemplo de função par para a gente entender essa propriedade integral. Exemplo de função par, x². X ao quadrado.
Por que x ao quadrado é uma função par? Porque se você toma o x aqui, calcula a imagem dele f de x, é a mesma coisa da imagem do simétrico menos x. É isso que a definição diz. Isso é ser par. Tá? Então, a propriedade que vai aparecer aqui de integral é o seguinte. Se você considerar um intervalo simétrico de menos L a L, né? Ou seja, eu vou desenhar aqui o menos L a L, vamos ver quanto que vai dar. Então, se eu calcular a integral, né, imagine que o menos L está aqui e o L está aqui. Calcular a integral de uma função contínua, a gente sabe que está relacionado com a área abaixo da curva, tá? Então, eu vou calcular essa área aqui, ó. O que essa propriedade vai me dizer é o seguinte: calcular a área da função quando ela é par dentro de um intervalo que é simétrico, tem que ser simétrico, tá? É a mesma coisa de que eu calcular a metade da área, ou seja, na metade do intervalo. Então, só estou calculando a integral de 0 a L, né, o que está correspondente ao primeiro quadrante. É a mesma coisa de eu calcular aquela área e dobrar, multiplicar por 2. Essa é a propriedade da integral. O que isso ajuda? Ajuda que você transferir um problema de uma integral de intervalos simétricos para uma integral cuja um dos extremos de integração é zero. Isso facilita para anular algumas constantes ou algumas expressões simplificadas dentro do cálculo de integral quando você utiliza o teorema fundamental do cálculo. Ok? Bom, a próxima propriedade também fala da integral, só que agora com uma função ímpar. Então, vou dar aqui um exemplo de uma função ímpar. Por exemplo, a função seno. Né? A função seno, dentro do intervalo de menos π a π, né? Ela é uma função que se comporta desta forma. Tá? Então, aqui, função seno. Então, o que a propriedade de integral vai me dizer é o seguinte: toda vez que você tiver uma função que ela é ímpar e eu calcular a integral no intervalo simétrico, né, então eu vou considerar aqui o menos L aqui e o L aqui. Então, eu quero calcular a integral dentro desse intervalo. Tá? O que a minha sexta propriedade está dizendo é o seguinte: calcular o intervalo, a integral definida de um intervalo que seja simétrico de uma função ímpar sempre vai ser igual a zero. Por que é igual a zero? Forma mais simples de ver, a área de baixo abaixo do eixo x anula com a área acima do eixo x e as áreas são iguais, logo o resultado da integral é zero. Ok? Bom, vamos ver o que essas 6 propriedades vão implicar nos nossos cálculos, tá? Porque a gente está interessado em fazer expansão em série de Fourier. Então, eu vou supor o seguinte: eu vou pegar uma função f, né, que ela seja periódica de período 2L e que ela esteja definida no intervalo que eu consigo fazer a integração. Tá? Então, imagine que essa função f ela tem algumas condições, né? Ela tem tanto ela quanto a sua primeira derivada, ela é seccionalmente contínua dentro do intervalo, a gente já falou o que é ser seccionalmente contínuo, de forma que eu consiga garantir a série de Fourier para essa função f. Tá? E aí a pergunta que vai surgir é, ora, será que essa função sendo par, será que eu consigo calcular de uma forma mais simples as constantes da série de Fourier? A resposta é sim, você consegue. Olha só como é que simplifica o cálculo. Primeira coisa da série de Fourier, né, a gente viu como é que se calcula o A0. Como é que se calcula o A0? Aula passada, 1 sobre L da integral de menos L a L, f de x dx. Essa é a primeira coisa. Okay? Só que a gente supôs aqui que a função f ela é uma função par. Então, se ela é uma função par, pela propriedade 5, ao invés de você calcular a integral dentro do intervalo simétrico, calcula só na metade dele e multiplica por 2. Então, a minha integral vai passar a ser, né, a integral na metade do intervalo, de 0 a L, f de x dx, e eu vou multiplicar por 2. Então, vai aparecer 2 sobre L. Ok? Outra coisa, como é que vai ser o meu AM?
Meu AM, aulas passadas, 1 sobre L da integral de menos L a L, f de x, cosseno mπx sobre L dx. Ok? Bom, olha só, a gente está supondo que a minha função f de x ela é par. Ok? E a função f de x está sendo multiplicada por uma função cosseno de x. E a função cosseno de x também ela é uma função par. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira propriedade que a gente viu, né? Que a gente sabe que o produto de duas funções pares, o resultante é uma função par. Ou seja, se f é par, f vezes cosseno de mπx sobre L também é par. E se você está integrando no intervalo simétrico, você pode usar a mesma propriedade que eu usei para o A0, que é integrar na metade do intervalo e multiplicar por 2. Ok? Por fim, vamos ver como é que vai ficar o nosso BM. A gente viu na aula passada que o cálculo do BM é 1 sobre L, da integral de menos L a L, f de x, seno mπx sobre L dx. Né? E aí você tem agora uma função par, f de x, vezes uma função que é ímpar, que é o seno, que inclusive eu usei aqui como exemplo. Né? Então, toda vez que você tiver o produto, né? Propriedade 3, o produto de uma função par com uma função ímpar é igual a uma função ímpar. Então, eu tenho uma integral no intervalo simétrico de uma função ímpar. Pela sexta propriedade, é zero. Olha que beleza, não preciso calcular o BM agora, se f for par. Ok? Reunindo todos esses resultados, a nossa função f de x, que é uma função par, ela pode ser escrita bem mais resumidamente. Daí, quem vai ser a f de x? A f de x vai ser a série A0 sobre 2. O A0 a gente já viu como é que calcula. O A0 é 2 sobre L, a integral de 0 a L f de x dx. Você vê que é uma integral que tem um extremo de integração sendo nulo, isso facilita as contas. Mais, né, a série de Fourier, de 1 ao infinito, a m cosseno de mπx sobre L, aonde eu calculo quem é o meu AM. O meu AM é 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x cosseno de mπx sobre L dx. E eu não preciso escrever a parte do BM, porque todos os BM são zeros. Então, você tem uma série que é chamada de séries em cossenos da sua função par. Tá? É uma série mais resumida e mais simples de calcular, porque você não precisa calcular o BM. Bom, o mesmo raciocínio vai ser feito agora se a função ela for ímpar. Então, suponha aqui uma função periódica, só que agora ela é ímpar. O que vai acontecer? Bem parecido com o que a gente estudou até agora. Então, o A0 é a integral de menos L a L de f de x dx, 1 sobre L na frente da integral. E aí eu posso utilizar a propriedade 6. Né? A propriedade 6 diz que se a função é ímpar, integral no intervalo simétrico é zero. Então, o meu A0, se f eu estou supondo ser ímpar, então é zero. Quem vai ser o meu AM? 1 sobre L menos L a L, um intervalo, f de x, cosseno mπx sobre L dx. Então, a gente tem uma função ímpar vezes uma função par agora, porque o cosseno é uma função par. Então, ímpar vezes uma função par, pela propriedade 3, é ímpar. Né? Ímpar vezes par é ímpar. Então, a integral de uma função que ela é ímpar no intervalo simétrico, né? De novo, eu uso a mesma propriedade do A0, isso é zero. E por fim, quem é o meu BM? 1 sobre L, integral de menos L a L, função ímpar, vezes o seno
mπx sobre L dx. E aqui eu vou utilizar a propriedade... Vou usar a propriedade 2, né, que diz o seguinte: o produto e quociente de funções ímpares resulta numa função par. Então, eu tenho aqui função ímpar vezes o seno, que também é uma função ímpar, dá uma função par, e aí eu posso usar a propriedade 5. Toda vez que eu tiver a integral de uma função par, eu posso integrar metade do intervalo e multiplicar por 2. Nesse caso, a sua série de Fourier ficou uma série muito mais resumida. A função f de x não tem o a0, porque ele é zero, não tem os AMs, porque ele é zero, e só tem a parte do BM. Então, a sua série fica sendo uma série em senos, por isso que recebe o nome de expansão em senos, ou série em senos. Ok? E aí você consegue calcular o meu BM via essa integral. Bom, vamos fazer um exemplo para ver se a gente entendeu e se a gente consegue resolver esses cálculos. Então, eu estou pedindo o seguinte, né? Encontre a série de Fourier da função f de x igual a x do intervalo de menos L a L, definindo f no restante da reta de modo periódico de período 2L. Tá? Eu resumi esse enunciado nessas duas informações. Então, a informação da função e a informação do período. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o gráfico. Então, eu estou imaginando o intervalo de menos L a L e a função f de x igual a x. Essa aqui é uma reta que é a função identidade. Ok? E aí eu disse, está subtendido aqui nessa equação, né, que a sua função ela é periódica de 2L. Ou seja, o que significa? Que de 2 em 2L você vai repetir essa curva. Né? No caso, é uma reta. Então, aqui eu tenho de 2 em 2Ls, né? Então, aqui é 3L. E aí eu repito a curva está aqui. Né? E sucessivamente, infinitamente, tá? É em toda a reta mesmo. Então, aqui está a sua curva. Tá? Bom, então essa função você consegue ver que ela é ímpar. Por que você consegue ver que ela é ímpar? Porque existe uma simetria com relação à origem. Como é que eu visualizo se tem uma simetria com relação à origem? O meu x, a imagem do meu x, tem que ser o inverso do simétrico. Então você tem a imagem f de x aqui. No menos x, que é o simétrico, você tem a mesma imagem, só que no sentido trocado, né? O sinal trocado aqui. Outra forma de ver, né? O gráfico dessa função é a mesma coisa que você rebater essa reta em relação ao eixo x e depois rebater com relação ao eixo y. Né? Esqueçam essas curvas por enquanto. O que eu quero dizer? Se você rebater essa curva com relação ao eixo x, vai dar essa curva aqui de baixo. Vocês concordam? Vai dar essa aqui. Se eu pegar agora essa curva em verde e rebater com relação ao eixo y, vai dar a curva da função. Então, isso mostra uma simetria com relação à origem. Logo, é ímpar. Tá? Então, isso aqui eu defino e consigo já deduzir pelo gráfico mesmo, tá? Função ímpar. Ah, beleza, professor. O que isso me ajuda? Ora, se é uma função ímpar, né? Se é uma função ímpar, beleza. Você já pode encontrar as séries de senos dessa função. Ou seja, não me preocupo mais com a zero, não me preocupo com a m. Basta calcular quem é o meu BM. Então, vamos ver como é que vai ficar essa integral. Né? Então, se é uma função ímpar, a0 é igual a zero, a m é igual a zero. Quem é o meu BM? Meu BM é 2 sobre L, a integral de 0 a L, f de x seno mπx
sobre L dx. E aí é cálculo de integral, tá? Então, vamos calcular essa integral aqui para ficar claro. Então, calculando a integral, função f de x no intervalo de 0 a L. No intervalo de 0 a L, você só vai se preocupar com a definição da função dentro desse intervalo, que é a reta. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre L, a integral de 0 a L, x, né, vezes seno de mπx sobre L dx. Tem que fazer o cálculo dessa integral. Vamos fazer aqui a conta, né? Então, eu estou chamando meu u de x, meu du é dx. Vou chamar meu dv de seno, né, o seno de mπx sobre L dx. Então, o meu v fazendo a integral, tá? Cálculo da integral aqui. Então, o que você deriva para dar seno? É o menos o cosseno, né? Então, vai ser L sobre mπ, tem um sinal aqui, menos cosseno mπx sobre L, tá? Se tiver dúvida, é só derivar para ver se você chega no seno de mπx sobre L. Então, o derivado cosseno é menos seno, fica positivo, e regra da cadeia, o derivado que está fora vezes o derivado que está dentro é anula essa constante que está aparecendo aqui na frente. Bom, então eu vou transformar essa integral, que é a integral de u dv, como sendo uv menos a integral de v du. Então, montando este cálculo, deixa eu fazer aqui, montando essa conta, vai ficar assim agora. Então, vai ficar assim, bm é igual a 2 sobre L, né? A integral de x seno vai ficar uv, quem é uv? É menos x L sobre mπ cosseno mπx sobre L, teorema fundamental do cálculo, vou substituir de 0 a 2, de 0 a L, desculpe, menos a integral de VDU. A integral de VDU vai dar a integral de menos L sobre mπ, isso aqui é uma constante, cosseno de mπx sobre L dx, de novo, integral de 0 a L. Aqui o que eu estava falando. Quando você substituir o zero no extremo de integração inferior da primeira parcela aqui no x, vai anular a questão. Vai anular o termo, né? Então, isso aqui dá zero. Então, eu só vou ter o termo de quando eu substituir em L, tá? Então, já vou até omitir o extremo inferior. Então, vai ficar assim, 2 sobre L, o primeiro termo vai ficar menos L vezes L, L ao quadrado, sobre mπ, cosseno de, quando eu substituir o L dentro do cosseno, cancela com o de baixo, vai ficar um cosseno de mπ. Então, cosseno mπ. Isso aqui tudo é constante, vou tirar da integral, mais L sobre mπ, a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno, então vai aparecer seno de mπx sobre L, né? E aqui tem que aparecer uma constante L sobre mπ, tá? Esse pedaço aqui todo é a integral do cosseno de mπx sobre L, tá? Fiz aqui substituição simples, eu omiti aqui uns passos para ir um pouquinho mais rápido, mas é só fazer a conta mais detalhadamente. Bom, isso eu vou estimar de 0 a L. Aqui está mais fácil, né? Olha só. Quando você substituir o zero no lugar do x dentro do seno, você vai ter seno de zero, que é zero. Quando você substituir o L no lugar do x, você vai ter o seno de mπ. Né? E o que é um mπ? O mπ é um múltiplo inteiro de π. E a gente já viu em observações anteriores desse curso que seno de um múltiplo de π é sempre zero. Então, essa parcela toda vai ser zero. Então, eu tenho apenas o primeiro pedacinho, né? E aí, fazendo as continhas, ó, esse L cancela com o quadrado, vai ficar menos 2L sobre mπ,
cosseno de MP, tá? Cosseno de MP, a gente já estudou no começo do curso como sendo a nossa sequência alternada. Então, é a mesma coisa que menos 1 elevado a m, tá? Finalmente, quem que é a minha função f de x agora escrito em série de Fourier? É uma série de Fourier que tem apenas um pedaço. Que pedaço? O pedaço do seno. Então, vai ser somatório do 1 ao infinito, né? Meu BM seno de MPx sobre L. E o meu BM eu encontrei. É menos 2L sobre MP, sequência alternada, seno de MPx sobre L. Então, você vê que dá uma simplificada nos cálculos da série de Fourier quando você considera propriedades de função par e ímpar. Ajuda bastante. Ok? Bom, o que eu vou falar agora é o seguinte. Existe uma forma de você expandir funções. Porque até aqui eu vi o seguinte. Ok, tem funções que são pares, tem funções que são ímpares. Mas o que a gente pode fazer agora é o seguinte, é imaginar uma função que esteja definida dentro de um intervalo, por exemplo, esta função aqui, ó. Essa função f de x, e esteja definido no intervalo apenas de 0 a L. Ok? Será que tem como eu pegar essa função e expandir ela em série de Fourier de forma que ela, primeiro, seja periódica? Ou seja, além do intervalo de 0 a L, eu quero agora que essa função esteja na reta real inteira e, além disso, ela tenha período, ou seja, ela se repita, né? Seja uma função periódica. Então, será que tem como eu expandir essa função na reta inteira de forma periódica e de forma ainda que ela seja par ou ímpar? A resposta é sim, você consegue expandir. Como é que eu faço a expansão dessa função f de x? A expansão vai funcionar da seguinte forma. Você vai criar uma segunda função. Então, eu vou criar uma segunda função, vou chamar ela de g de x. De forma que, se eu tiver no intervalo original da função, né, então a imagem dessa função que eu estou criando, g de x, é igual à imagem da função que já está definida pela curva. Okay? E se eu tiver no intervalo onde a função não está mais definida, né, que é no intervalo de menos L a L, né, eu vou pegar agora, já que eu quero fazer uma expansão par, eu quero criar essa curva de forma que ela seja simétrica com relação ao eixo y. Okay? Então, o que eu vou fazer? Se dentro do intervalo de 0 a L, a imagem da função corresponde a f de x, dentro do intervalo agora simétrico, se eu quero uma expansão ímpar, se eu quero uma expansão par, é necessário que essas imagens sejam iguais. Não é isso? Então, eu vou querer a minha f de menos x. Eu estou criando uma expansão par. O raciocínio vai ser muito parecido quando você tiver no caso da função ímpar. Então, imagina agora a mesma função, f de x, dentro do intervalo de 0 a L, só que agora eu quero que ela seja ímpar. O que eu faço? Eu faço uma simetria com relação à origem, né? Então, eu pego essa curva, rebato ela para o eixo x e rebato ela em relação ao eixo y. Então, quando eu fizer a rebatida, né? Então, se eu pego a função rebato ela com relação ao eixo x, ela vai ficar essa curva aqui, ó. É ela que eu quero? Não. Mas se eu pegar essa curva e rebater agora com relação ao eixo y, aí beleza, eu vou obter essa curva aqui. Tá? Então, de novo, eu estou expandindo o meu intervalo, que inicialmente estava de 0 a L, estou expandindo ele agora no intervalo simétrico, de menos L a 0, e vou querer que ela seja periódica na reta toda. Ok? Então, se eu quero que ela seja uma função ímpar, quando eu estiver no intervalo simétrico, de menos L a 0, né, se eu quero uma expansão ímpar, eu vou exigir que essa função seja igual ao negativo do simétrico. Né? Eu estou usando as equações lá do começo da aula. Menos f de menos x. Okay? O que você nota de diferente nas duas expansões? Você nota os intervalos. Né? Inicialmente eles estavam fechados. Na expansão, você completou
o intervalo também com ele fechado aqui em menos L e aberto em zero, porque o zero está na equação de cima. Só que agora na expansão ímpar está todo mundo aberto. Todo mundo aberto. Por que está todo mundo aberto? Por causa de uma das propriedades que a gente estudou. Que é o seguinte, se a sua função ela é uma função ímpar, então necessariamente a origem tem que pertencer ao gráfico, né? Foi o que a gente estudou. Então, é necessário que a função seja zero na origem. Então, se o x ele for igual a zero, você está na origem. Tá? Então, é como se colocasse a origem aqui, né, dentro da sua curva. Tá? Além de ser zero na origem, ele também vai passar a ser zero em L. Tá? Professor, por que ele passa a ser zero em L? Isso aqui é devido à convergência da série de Fourier que a gente viu na aula passada. Né? Na aula passada, lembra que eu enunciei um teorema da convergência de série de Fourier e eu disse, né, aonde o ponto da função, aonde ela for descontínua, né, a série de Fourier vai tender para o ponto que seja o ponto médio entre a imagem de cima, né, logo à direita, e a imagem à esquerda, que no caso aqui corresponde à imagem de baixo. Mesma coisa acontece se você pegar essa curva e repetir ela infinitas vezes na reta. Porque aqui vai ter, né, se eu repito essa curva para cá, ela vai ter um pedaço aqui da curva, ó, em verde. Né? Essa curva vai repetir aqui. Então, esse ponto L, de novo, ele vai ser o ponto médio de imagens que você pega logamente à direita e logo à esquerda. Ok? Então, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas só para ficar justificado que é por causa do teorema da convergência de Fourier. Só por causa disso. Bom, então, o que eu fiz com essa ideia de expansão? Eu aprendi agora que qualquer função dentro do intervalo positivo, eu consigo expandir hora de função par, hora de função ímpar. Então, vamos fazer um exemplo, que é o seguinte. Imagine que eu tenho essa função, tá? Então, ela, primeira coisa, ela é uma função que ela está definida no intervalo de 0 a 2, né? E quem é essa função? Essa função, se eu for fazer o gráfico, tá? Se eu for fazer o gráfico dessa função, eu tenho a reta decrescente, 1 menos x, no intervalo de 0 a 1, é essa reta aqui, ó. E no intervalo de 0 a 2, eu tenho a reta constante igual a zero. Então, essa é a minha função original, f de x. Tá? E aí o exercício pede para você calcular tanto a expansão par quanto a expansão ímpar dessa função. Antes de começar as contas, vamos ver como é que seria graficamente a diferença dos dois. Tá? Então, primeiro, expansão par. Como é que seria graficamente? Depois a gente dá uma olhada como seria a nossa expansão ímpar. Talvez fique mais claro agora que é a questão do ponto médio que eu disse. Tá? Então, primeira coisa, a função é a mesma em ambos os casos. A função é a mesma. Então, eu tenho aqui a reta decrescente e depois se anula até o intervalo 2. Tá? Então, se eu quero expandir ela de modo periódico, uma expansão par, que é o gráfico de cima, o que eu vou fazer? Se é uma função par, né, toda a imagem do ponto x que eu tenho à direita, eu tenho que ter a mesma imagem no simétrico. Então, é como se eu fizesse uma simetria com relação ao eixo y. Então, eu vou ter essa curva aqui de simetria. Aqui é menos 2, aqui é 1. Okay? Agora, se ela é periódica, primeira coisa, né? Quem que vai ser o período dela? O período dela vai ser o tamanho do intervalo, que aqui no caso são 4 unidades. Ou seja, de 4 em 4 unidades essa função vai se repetir. Então, se ela vai se repetir, né, vou desenhar aqui o próximo gráfico. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai se repetir, vai vir aqui até 3, depois vai subir até 4, depois vai descer até 5 e depois vai ficar reto de novo.
né? Se repete. Só copia e cola a curva. Aí ficou esse gráfico aqui de função. Mesma coisa acontece para cá e mesma coisa acontece no negativo, tá? Então, de menos 2 a menos 3 ficou em 0. De menos 3 a menos 4 subiu. Depois desceu a menos 5. E repetir a curva, tá? Essa é a expansão par. Por quê? Simetria com relação ao eixo Y. Como é que vai ser a expansão ímpar? Então, primeiro, você rebate a sua curva com relação ao eixo X. Então, vai ficar essa curva aqui, ó. Né? Simetria com relação ao eixo X. Quando eu fizer simetria com relação ao eixo Y, vai aparecer essa curva aqui, ó. Ok? E lembra que na expansão ímpar, para ser uma função ímpar, necessariamente a origem tem que pertencer à curva. Então, virou essa curva, né, de expansão ímpar. E o período aqui é o mesmo, 4 unidades. Então, essa função ela vai se repetir infinitamente na reta. Então, vai aparecer que a curva, né, se vai se repetir, repete a curva. Então, ela vai ficar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2, aqui ficou 3, no 4 ela veio para cá, 5, e assim infinitamente, 6. E aí, de novo, o ponto se repete. Você está repetindo a curva dos dois lados. Aqui vai ficar assim, ó. E pronto. Você tem a sua expansão tanto par quanto ímpar. Ok? Você nota que a simetria ela tem efeitos diferentes quando você faz expansão par ou expansão ímpar. Por quê? Bom, você nota que na expansão par você continua com uma função contínua. Ela é muito bem comportada. Eu não tiro a caneta do papel para desenhar todo o gráfico. Já na expansão ímpar, ela é descontínua, porque tem essas descontinuidades do tipo salto. Ok? Só fazendo aí uma observação. Bom, então, se eu quero encontrar quem é a expansão par, por exemplo, dessa função, então eu vou fazer a conta aqui. Expansão par, como é que vai ficar? Expansão par é uma expansão em cossenos, né? Então eu tenho que calcular quem é o A0. O A0 é 2 sobre L, a integral de 0 a L, da função f de x dx. Tá? Eu vou omitir aqui as contas, porque está lá na apostila tudo detalhado. Tá? Eu já vou escrever o resultado final aqui, que dá meio. E aí, quando eu for calcular o AM, 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, cosseno de m πx sobre L dx, vou omitir as contas de novo, tá lá na apostila, só dá uma olhada. Fazendo as continhas aqui, vai aparecer essa conta aqui, ó, 4 sobre m2π2, 1 menos o cosseno de mπx sobre 2. Tá? E o BM não precisa fazer a conta. Por quê? Porque é uma expansão par e pelas propriedades a gente viu que o BM ele é sempre igual a zero. Dessa forma, a gente vai conseguir escrever a função f de x agora expandida, né? Então, expansão par eu vou chamar de g de x, tá? Então, a minha g de x, que é o meu a0 sobre 2 mais somatório infinito AM cosseno mπx sobre L, aqui o L a gente consegue calcular que é 2, tá? Ele vai se tornar na série, ora, o A0 é meio, então meio dividido por 2 é 1/4, mais m do 1 é infinito, AM cosseno de mπx, né? O L aqui, ele é 2, e no lugar do meu AM eu coloco aquela constante, tá? Eu vou deixar aqui separado, onde AM é igual a 1 menos cosseno mπx sobre 2. Faltou eu colocar aqui o 4 sobre m2π2, tá? Bom, a expansão ímpar
expansão ímpar. Vou deixar aqui como exercício, para vocês praticarem. Tá? Então, exercício. Façam. Ok? Bom, com isso a gente fecha o capítulo sobre séries de Fourier. Ok? Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. E caso não tenham acompanhado, não tem problema. Tirem dúvidas comigo durante as aulas online. Ok, pessoal? Até a próxima e tchau!